A luz que vem do coração. Cristina Sanson pelo Espírito Daniel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Capítulo 23. Resolvendo pendências. O dia foi intenso, e Raul não conseguiu falar sobre o assunto que o preocupara. No final do dia chamou Beatriz à sua sala. Tem um assunto que não me sai da cabeça. Talvez seja excesso de zelo, mas gostaria de fazer algumas perguntas sobre aquele seu antigo namorado. O que você quer saber sobre ele? Foi um antigo namorado que quase me enlouqueceu com seus ciúmes. Ficamos pouco tempo juntos. Por que o interesse? Ele me pareceu descontrolado naquela noite. Tive que interferir, mas creio que ganhei um desafeto. Tive um sonho pouco compreensível, que parecia ser um alerta contra possíveis problemas que ele possa me causar. Devo me preocupar? Beatriz ficou curiosa com o súbito interesse por Renato. Seria ele capaz de atentar contra Raul? Lembrou-se da cena no restaurante, com Raul enfrentando-o. Havia sido humilhado, o que era inadmissível para ele. Começou a se preocupar com o que Raul lhe dizia, pois poderia ser mais que um alerta. Você ainda não respondeu. Devo me preocupar com ele ou devo esquecer o incidente? Insistiu Raul. Não tenho uma resposta precisa, mas não creio que tenha se tornado tão demente a ponto de cometer algum desatino. No entanto, como ele sempre me surpreende, é melhor ficar atento. Eu tinha planos de levá-lo a um restaurante maravilhoso. Quer dizer que tem planos para hoje à noite comigo? Aonde vai me levar? Vamos jantar em qualquer lugar que você escolher, combinado. Vamos pensar num local bem gostoso que possa matar essa minha fome. Dizendo isso, agarrou Beatriz e a beijou apaixonadamente, esquecendo-se do lugar onde estavam. Foi ela quem se afastou e, sorrindo, disse: aqui não é o local mais adequado, você sabe disso. Sempre foi contra misturar trabalho com romance. Vamos sair para jantar, depois podemos ir para casa. Você não quer ir até minha casa? Você avisa sua mãe que vai fazer uma matéria fora da cidade e que volta amanhã. Que acha da ideia? Raul olhava Beatriz com aquele olhar que era impossível lhe negar algo. Ela também gostaria de ficar sozinha com ele. Será que não estaria apressando as coisas? A vida de ambos estava tão tumultuada que talvez não fosse a hora certa. E não gostava de mentir para sua mãe. Decidiu ligar para a mãe e dizer parte da verdade, que iria até a casa de Raul para terminarem uma matéria. Mamãe acabou de convidá-lo para almoçar conosco no sábado. Então, vamos? Podemos passar e comprar uma comidinha gostosa para nosso jantar. Beatriz parecia ansiosa durante a pequena viagem, pensando se estava preparada para o que pudesse acontecer. Sentia uma forte atração por Raul, acompanhada de muito carinho e um desejo imenso de fazê-lo feliz. A casa estava silenciosa e tranquila. O mundo parecia distante, os problemas pareciam pequenos e de F a acento agudo DL solução, nada poderia abalar um momento pleno de paz. O mesmo desejo os impulsionou a que caminhassem em direção um do outro, beijando-se com toda a paixão represada em seus corações. Aquele momento parecia não terminar jamais. A comunhão era plena, a entrega era total. Duas almas carentes de afeto e segurança, compreensão e amor, cumplicidade e respeito. Um momento inesquecível para ambos. O tempo pareceu parar, como se nada mais existisse além daquelas duas criaturas apaixonadas e entregues ao amor puro e verdadeiro. Tudo aconteceu naquela sala, um lugar que antes tanto atormentava Raul, mas que agora parecia se transformar no lugar da sua redenção. Foi intenso e apaixonante. Quando, finalmente, aquele momento se findou, olharam-se e perceberam uma luz intensa em seus olhares. A luz da certeza e da plenitude, da paixão e da serenidade, do amor e da paz. Foi um momento de que jamais de esqueceriam. Beatriz sorriu para Raul, celebrando a vida, que muito ainda tinha a lhes oferecer. Decidiram comer alguma coisa. Nenhum constrangimento, nada que abalasse aquela relação que se iniciara tempos atrás. A intimidade era tão intensa entre eles, que dava a impressão de que se conheciam desde sempre.
Enquanto comiam o lanche, conversavam sobre a vida, a profissão, seus sonhos, seus problemas, sobre tudo o que sentiam vontade de falar. Conversaram durante horas. Já passava das 2 horas da manhã quando Beatriz começou a bocejar, desejando acabar aquela noite nos braços do amado. Ele sorriu e pegou sua mão, levando-a para seu quarto. A jovem olhou para Raul, questionando-o se ele não via problema algum na presença dela ali. Ele então a abraçou carinhosamente. Quero que fique aqui comigo. Não diga nada, não questione nada, apenas me abrace e fique comigo. Preciso muito de você. Beijou-a mais uma vez e se deitou. Ela se aninhou em seus braços e adormeceu tranquilamente. Que mais ela poderia desejar? Foi tudo tão maravilhoso que ambos sentiram receio de que pudesse terminar quando o dia raiasse. Acordaram, pela manhã, com a sensação de que tudo havia sido um sonho. Beatriz despertou naquela cama sozinha e se levantou apressada. Chegou à cozinha e viu Raul preparando o café. Você e seu café, é sempre assim todas as manhãs. Não acordo sem tomar uma xícara de café. Venha que eu lhe sirvo. Gostaria de ficar com você a manhã toda, mas o dever me chama. Já deixou de ser meu amor para voltar a ser meu chefe. Prefiro você como meu amor. Aqui serei seu amor sempre. Agora, apresse-se, pois o caminho até o jornal tem um trânsito razoável. Foi uma noite maravilhosa. Vou me acostumar. Beatriz deu um longo suspiro e concordou com ele. Realmente a noite havia sido a melhor dos últimos anos. Ele era um amante carinhoso, um homem sensacional, um amigo incomparável. Que mais ela esperaria de um relacionamento que se iniciava? Lúcia chegou quando eles se preparavam para sair. Beatriz olhou Lúcia com aquele olhar maroto, que foi compreendido por ela. Observou a alegria estampada nos olhos dos jovens e, intimamente, agradeceu a Deus pela reviravolta na vida de Raul. Mas não queria que ele tivesse uma decepção amorosa. Beatriz a beijou com carinho, e se despediram. O dia foi intenso, e o tempo pareceu curto demais para o que tinham que realizar. No final da tarde, Paulo ligou dizendo que chegaria no domingo, e Raul se prontificou a buscá-lo no aeroporto. O jornalista parecia bem, contou, animado, sobre os espetáculos que viu em sua estadia na cidade americana. Conversaram sobre assuntos de trabalho. Ele parecia ter recobrado o ânimo e a energia habituais. Teria alguma novidade sobre um possível tratamento? No sábado, Raul cuidou do apartamento do amigo para que nada faltasse ao seu retorno. Como ia almoçar na casa de Beatriz, apressou a arrumação e saiu logo. A saudade da jovem o fez aparecer antes do combinado. Ela ainda não estava pronta, e Cecília lhe fez companhia. A mãe estava mais tranquila, mostrando ser uma companhia muito agradável. Conversaram sobre trivialidades, sobre o jornal, sobre o filho, que parecia estar mais calmo e dormindo melhor. Parecia que as coisas estavam entrando no prumo, mas ainda não era momento de comemorações, pois o caminho a ser percorrido era longo. Raul concordara com ela, mas incentivou-a a manter os ânimos elevados. Cecília concordou com Raul. Depois de lhe oferecer um aperitivo antes do almoço, ela se lembrou de que sua filha lhe falara sobre o período em que excedera na bebida. Olhou para Raul e, meio constrangida, lhe perguntou se seria uma boa ideia que ele bebesse. Dona Cecília, sei da sua preocupação com relação à bebida, mas fique tranquila, aquela foi apenas uma fase ruim. Aquilo é passado e não pretendo ter uma recaída. Fico feliz que tenha sido apenas um período difícil e que passou. Uma nova paixão conquistou seu coração. Mãe sabe sempre tudo, não é mesmo? Brincou Raul. Eu estou me envolvendo com uma jovem incrível, talentosa, companheira, espirituosa e creio que a senhora conheça essa jovem muito bem. Fico feliz que seja Beatriz a eleita. Não preciso dizer o quanto é especial e maravilhosa, mas cuidado com ela. Devo alertá-lo de que minha filha também tem defeitos, e o maior deles é querer resolver a vida de todos que ela ama. Às vezes não sobra muito tempo nem para ela mesma. Esse defeito eu já conheço e sinto que ela não vai se corrigir tão cedo.
Tenho que me acostumar e torcer para que ela resolva os meus problemas antes dos outros. Os dois estavam num clima bem leve e descontraído quando Beatriz desceu as escadas. Chegou cedo, Raul, não me lembro de tê-lo convidado para o café da manhã. Sempre espirituosa, não tinha nada para fazer e decidi chegar antes do combinado. Beatriz, não seja inconveniente. Desculpe minha filha, Raul. Beatriz, Julinho vai descer logo? Passei em seu quarto, e ele prometeu descer logo. Como prometera à irmã, Julinho desceu logo em seguida. Parecia outra pessoa, mais sorridente e extrovertido. Todos estavam descontraídos, tentando deixar os problemas de fora daquele ambiente cheio de paz e alegria. O dia transcorreu sem problemas. O almoço foi magnífico. Raul se sentia tão aconchegado àquele lar, que não fez esforço algum para sair de lá. No final do dia, Cecília pediu licença para se recolher a seus aposentos e descansar, pensando em deixar os dois jovens sozinhos. Julinho fez o mesmo. Enfim, sós, está tudo bem? Sinto que algo o preocupa. O motivo é a chegada de Paulo? Perguntou Beatriz. Eu não consigo lhe enganar nunca. Foi um dia maravilhoso, como há muito não vivia. Acho que não sei o que é um almoço em família há tempos. Agradeça a sua mãe por esse dia incrível, mas não consigo parar de pensar como será o retorno de Paulo ao Brasil. Não sei se ele está bem ou se apenas quer ostentar essa tranquilidade. A única pessoa que o conhecia profundamente e de quem ele nunca conseguiu esconder absolutamente nada era Elisa. Ela tinha o dom de nos fazer transparentes aos seus olhos. Era uma pessoa incomum. Se ela estivesse aqui, tudo seria diferente. Ao dizer isso, permitiu que uma sombra tomasse conta de seu coração. Um misto de saudade e amargura, tudo o que ele estava procurando eliminar de vez da sua vida. Principalmente agora, que estava iniciando um relacionamento com uma pessoa tão intensa e amorosa como Beatriz. Sabia que ela compreendia esse seu descompasso, mas já era tempo de superá-lo. Olhou a jovem com carinho, dizendo: Você tem sido a razão de meu viver. Estou tentando retomar minha vida por você, não esqueça. Peço que me perdoe esses retornos ao passado, lembrando-me de Elisa. Ela não está mais aqui, mas você está. A última coisa que desejo é vê-la triste. Não pense mais nisso, querido. Sei dos seus esforços para abandonar o passado, mas ele ainda é presente para você. É impossível viver à sombra de tudo o que aconteceu, mas é fundamental que entenda que tudo vai se acertar quando for a hora. Querer esquecer é fator de extrema importância, mas isso só não basta, é necessário que você aprenda a depurar essa dor, até que ela desapareça de vez. No seu tempo, é impossível controlar o que sentimos em nosso íntimo, mas podemos modificar nossos pensamentos, lutando para não permitir que eles nos levem para baixo. Eu não estou lhe cobrando nada. Vamos com calma, vivendo um dia após o outro, aproveitando cada momento de alegria. E assim que eu quero viver esse relacionamento com você. Você me surpreende a cada momento, Beatriz. Espero que para melhor, Raul. Você vem comigo até o aeroporto amanhã? Ele não vai se importar. Ele sabe que você está a par de tudo. Não tenho segredos com ele. Disse que você estava me ajudando na pesquisa de novos tratamentos. Pena que tenha sido em vão. O caso de Paulo é grave e talvez ele não tenha muito tempo de vida. Não adianta fingirmos que essa possibilidade não existe. Não sabemos exatamente se está debilitado, se está sofrendo dores. Você precisa ser forte para incentivá-lo a lutar. Agradeço sua ajuda, não queria reviver todo o sofrimento de Elisa sozinho. Preciso que você esteja ao meu lado. Os dois sabiam o que estava por vir. Tempos difíceis os aguardavam. Próximo ao jantar, Raul sugeriu que pedissem algumas pizzas para não precisar sair. Aprovada a ideia, por alguns momentos se esqueceram de todos os intricados problemas e aproveitaram os momentos de paz. Quando nos tomamos receptivos ao auxílio espiritual, ele sempre estará presente. A pausa para a recomposição das energias era essencial naquele momento. Raul era um contador de histórias excepcional.
Um mestre na arte de tornar divertidos os assuntos da maior seriedade, descontraindo o ambiente. No fim da noite, ninguém queria que ele fosse embora. Queriam ouvir mais histórias, rir, liberar as emoções, ser feliz um pouco mais. Beatriz disse que ele voltaria na semana seguinte e, se contasse todo o seu repertório, não teria mais o que falar no próximo encontro. Cecília não se divertia tanto desde que seu marido ainda estava vivo, um companheiro cheio de energia e bom humor. Julinho parecia ter remoçado alguns anos, mas parecendo aquele jovem sonhador que tinha toda uma vida pela frente. Ele estava feliz, um sentimento que há muito recusara viver pela culpa que o atormentava. Beatriz estava cada dia mais apaixonada por Raul, e ele precisava daqueles raros momentos para deixar de lado os problemas. Todos estavam felizes, cada um por seu motivo pessoal. Cecília sugeriu que ele se acomodasse no quarto de hóspedes para não precisar sair mais cedo ainda. Beatriz insistiu, e Raul decidiu aceitar o convite. No dia seguinte saíram bem cedo, rumando para o aeroporto. Paulo chegou no horário. Raul percebeu o esforço que ele fazia para aparentar serenidade e confiança, mas sua aparência já estava um tanto abatida. Estava mais magro, mais pálido, com um olhar mais cansado que de costume. Abraçaram-se carinhosamente e rumaram para o apartamento dele. No caminho, Beatriz perguntou se poderiam deixá-la em casa. Certamente ela queria que ficassem sozinhos, a presença dela poderia inibir Paulo. Paulo sorriu para Beatriz, que retribuiu com um longo e caloroso abraço. Raul deixou Beatriz em casa e se despediu com um beijo, que fez Paulo dar um sorriso de satisfação. A sós, não pôde deixar de fazer seu comentário. Até que enfim, meu amigo, parece que voltou à vida. Sabe há quanto tempo essa jovem olha para você de forma diferente? Só você não percebia. Mais um motivo para estar tranquilo se eu morrer amanhã. Sei que ela vai cuidar de você. Quer parar de falar tanta besteira? Ninguém vai morrer. Temos muita coisa para fazer ainda. O jornal precisa de você e eu também. Aliás, você faz uma falta danada. Ninguém me quer mais como chefe. Dizem que sou autoritário demais, que mando demais, que delego de menos e outras reclamações infundadas. Paulo deu uma gostosa gargalhada, divertindo-se com Raul. Seu tutelado precisava aprender algumas importantes lições na arte de comandar. Esperava ter tempo suficiente para lhe passar tais lições, pois ele seria seu sucessor no jornal. Já havia conversado com os acionistas, falando de seu afastamento temporário para um tratamento de saúde. Quiseram que ele falasse da gravidade da sua doença, o que ele não pôde omitir. Paulo era o sustentáculo daquele jornal, admirado e respeitado por todos os acionistas e funcionários. Faria muita falta, mas sua saúde era a prioridade no momento, e decidiu pelo seu afastamento. Não sabia se seria temporário ou definitivo. Os acionistas tinham acatado sua indicação, o que deixaria Raul extremamente incomodado. Mas teria tempo para conversar com ele. Paulo estava radiante por estar de volta a seu lar, seu reduto de paz e equilíbrio. Estou curioso para saber as novidades, falou Raul. Não tenho novidades além das que já lhe relatei. Não pense que não fui atrás de toda e qualquer possibilidade de cura, mas sinto decepcionado. É um caso raro, assim definiram, e as pesquisas ainda se encontram em fase embrionária. Isso significa que não tenho tempo suficiente para esperar que algo milagroso aconteça. O mais engraçado nisso tudo é perceber como a vida passou rápido e não tive tempo suficiente para realizar tudo o que precisava. Ficarão pendências que nesse momento eu transfiro para a única pessoa que confio neste mundo. Você, Raul. Raul não estava entendendo aonde Paulo queria chegar com aquela conversa. Que pendências seriam essas que ele nunca mencionara? Paulo foi até um armário e de lá retirou uma pasta que Raul jamais tinha visto. Junto com a pasta, Paulo pegou um envelope de aspecto envelhecido e entregou o material a Raul. Espero que você aceite essa incumbência, meu amigo. Ninguém sabe do conteúdo desta pasta, mas ela é nitroglicerina pura.
Em mãos erradas, seria destruída e ninguém mais tomaria conhecimento de toda essa sujeira. Tenho investigado há alguns anos e sei que falta pouco para que tudo seja esclarecido. Mas agora sei que não terei mais tempo para encontrar a resposta que tenho procurado. Confio em você, em seu senso apurado para descobrir até o impossível. Veja com calma, preciso lhe explicar como tudo começou. Raul abriu, primeiramente, o envelope envelhecido, e retirou algumas fotos antigas de pessoas que nunca tinha visto ou conhecido. Uma das fotos era de uma jovem que lhe chamara a atenção, mas não sabia por quê. As demais eram desconhecidas. A sequência de fotos era chocante, pois se tratavam de pessoas torturadas e mortas. Olhou para Paulo com aquela expressão que ele tanto conhecia. Paulo já fisgara o interesse de Raul, e isso era o que importava no momento. Vou começar do início. Capítulo 24. Um novo problema. Contou sobre as amizades que mantinha após graduar-se em jornalismo em um momento delicado que o país enfrentava. Seus amigos eram militantes de partidos que lutavam contra a ditadura militar. Usavam métodos muitas vezes violentos para tentar impor suas ideias de democracia, sendo perseguidos, presos e alguns mortos ou exilados. Uma sombra que até hoje perdura pelos excessos cometidos. Entre seus amigos mais próximos estava Mirella, uma jovem advogada militante que havia sido presa, torturada e morta, sem confessar suas atividades nem denunciar seus chefes. As prisões e mortes só foram apuradas muito tempo após o fato consumado, fruto do trabalho investigativo de Paulo e de alguns informantes. Raul conhecia tudo o que tinha ocorrido naquele período e continuou atenta. Não entendi, ainda, o seu interesse. O que falta contar? Ainda não cheguei nem ao meio desse dossiê. Você poderá ver com mais atenção depois que eu finalizar meu relato. E continuou a narrativa. O grupo a que Mirella pertencia era composto de jovens abastados. A jovem era proveniente de uma família de fazendeiros do centro do país. Os demais componentes desse seleto grupo também pertenciam a famílias tradicionais. O maior mistério, que eu ainda não consegui solucionar, era que as contas bancárias de todos os componentes foram limpas e ficaram desaparecidas até a presente data. Suspeitava-se que o dinheiro tinha sido roubado por membros do próprio grupo após a prisão de quase todos. Mas esse fato ainda não fora solucionado. Raul ainda estava confuso e curioso para ouvir a história até o fim. Paulo, você está me deixando tenso com esse relato. Aonde vai dar? Calma, esperei quase 30 anos para montar este relatório e você já quer saber tudo em apenas alguns minutos. O pior ainda está por vir. Tive acesso ao relatório das prisões efetuadas na época, das pessoas envolvidas no interrogatório, e acompanhei a trajetória de alguns deles, hoje envolvidos na política e em cargos de alto escalão. Descobri que entre os presos políticos havia um delator que, em troca da liberdade, denunciou seus próprios companheiros. Ele ficou desaparecido até alguns anos atrás. Quando o descobri, o obriguei a contar quem estava envolvido nas mortes de todos os presos, inclusive na de Mirella. Na realidade, essas mortes nunca foram explicadas, pois seus corpos nunca foram encontrados. Tidos como desaparecidos, deixaram seus familiares até hoje sem respostas sobre seus paradeiros. O desaparecimento do dinheiro de suas contas também era um grande mistério, até hoje sem solução. Era uma soma considerável? De quanto estamos falando? De muito dinheiro, pode acreditar. O suficiente para financiar campanhas eleitorais de grande envergadura. Leia o nome dos envolvidos, você vai entender meu interesse. Paulo pegou a pasta e mostrou a Raul, que arregalou os olhos. Os nomes eram de políticos de destaque, conhecidos no cenário nacional. Raul deu um assobio. É uma denúncia muito grave, envolvendo pessoas que estão acima do bem e do mal. O que falta descobrir? Qual deles foi o mandante ou o próprio executor desses crimes, apoderando-se da fortuna que ninguém deu queixa? E o motivo era simples: se assim o fizessem, estariam atestando a participação de seus filhos em todas as ações terroristas. Você não disse ainda onde está seu interesse em tudo isso.
Paulo esboçou um sorriso triste, deixando seu olhar vagar por toda a sala. Ficou em silêncio alguns minutos, procurando reavivar todas as cenas vividas. Eu não cheguei a participar dessas ações terroristas, mas sabia de todas, pois Mirella era minha namorada na época. Eu era jovem, cheio de ideais de uma vida de liberdade na qual pudéssemos nos expressar livremente. Meu pai estava fora do país na época, como vice-presidente de uma multinacional, e não poderia manchar sua reputação, me expondo como eles. Tentei alertá-la sobre o perigo que corria, mas ela nunca me atendeu. O grupo todo foi delatado por um covarde, que os vendeu em troca de liberdade e total isenção dos crimes. Quando tomei conhecimento da prisão, falei com meu pai, pensando que ele poderia intervir, mas ele foi taxativo, disse que poderia ser incriminado com os envolvidos e não era conveniente. Orientou-me a sair do foco, viajando para o exterior. Tentei que ele mudasse de ideia, mas tudo foi em vão. Eu poderia ter me rebelado, mas faltou-me coragem. Mandei uma carta para ela, dizendo sobre as orientações firmes de meu pai, mas nunca obtive resposta. Anos depois, recebi uma carta pelo correio, de uma amiga de Mirella. Ela havia guardado uma carta endereçada a mim, pedindo que somente enviasse quando ela tivesse certeza de sua morte. Quando a situação se acalmou, tentei saber notícias dela e de seus companheiros. Resumindo a história, todos desaparecidos, todo o dinheiro também e nenhuma notícia que pudesse trazer alguma luz ao caso. Devo deduzir que seu interesse na busca por notícias seja pessoal. Sua motivação maior é descobrir quem matou Mirella. Não me perdoo por ter sido tão covarde e fraco. Não se culpe por não ter feito mais. Não poderia ter feito diferente. Quando recebi a carta de Mirella, fiquei sabendo de uma notícia que me abalou profundamente. Ela havia descoberto dias antes que estava esperando um filho meu. Ao ver a carta, ela já estaria morta e nada mais importava. Disse que esperava que eu pudesse tirá-la de lá, mas constatar a minha fraqueza. Era uma carta de despedida, simplesmente. Em nenhum momento se referiu a mim como seu grande amor. Enquanto Paulo falava da carta, a emoção se apoderou dele, deixando as lágrimas caírem lentamente. Pensou o quanto ele se sentira solitário todos esses anos. Raul queria muito ajudá-lo, pois sentia o quão importante era para o amigo concluir este relatório, encontrar os culpados e resolver de vez o enigma. Paulo, conte comigo para desvendar este mistério e fazer com que a justiça seja feita. Deixe comigo, e encontrarei os responsáveis por essa barbaridade. Tome todo o cuidado com este dossiê, pois contém informações de máxima importância. Conto com seu sigilo e discrição. Sei que falta pouco para encontrar o fio que falta da meada. Não sei se terei tempo para ver tudo concluído, Raul. Não fale como se fosse morrer amanhã. Confio que será você quem irá encontrar o fio que falta. Toda a história será resolvida, você verá. Onde foi que você parou? A conversa só foi concluída no fim do domingo, quando decidiram as estratégias que seriam utilizadas. O dia seguinte começara cedo para Raul, com as funções ainda sob sua tutela. Paulo pedira que ainda permanecesse por alguns dias, até que visitasse seu médico. Se suas condições físicas favorecessem, ele reassumiria suas funções no jornal. Beatriz o encontrou bem cedo, querendo saber notícias sobre Paulo. Raul nada lhe escondeu, com exceção do relatório secreto do amigo. Sabia que não conseguiria esconder nada dela, mas contaria no momento certo. Tentando dar novo rumo à conversação, perguntou se Julinho os acompanharia na reunião daquela noite. Tenho ainda minhas dúvidas, mas não quero ser insistente, pois deve ser uma escolha dele. Sei o quanto será importante ele estar presente à reunião. Luciano não teria feito o convite se não fosse importante para resolver os problemas de seu irmão, mas não se pode obrigar ninguém a fazer algo que não quer. Agora me diga sobre sua intuição, o que ela lhe diz que vai acontecer conosco. E você acha que preciso de meu sexto sentido para lhe responder a essa pergunta? Não, querido, os meus outros 5 sentidos podem lhe responder.
Disse isso com aquele sorriso sedutor nos lábios, beijando-o apaixonadamente. Já respondi à sua pergunta? Já. Raul deu um longo suspiro e, olhando a jovem com aquele olhar sonhador, disse: Agora me deixe concentrar no trabalho. Adoraria ficar conversando com você o dia todo, mas não será possível. Vemo-nos no fim do dia. Caso eu fique preso em alguma tarefa, venha me resgatar para não nos atrasar. Ao final do expediente, o casal passou na casa de Beatriz para buscar Julinho. Quando chegaram, Beatriz subiu até o quarto do irmão e, para sua surpresa, encontrou-o se vestindo para o encontro. Ela deu um suspiro de satisfação. Estava preocupada que você desistisse na última hora. Confesso que só decidi há poucos instantes. Luciano me orientou a entrar em prece quando não sabemos que decisão tomar. Foi o que fiz e senti como se alguém me dissesse o que deveria fazer. Foi algo estranho, mas convincente. Vamos. Ao chegarem ao centro espírita, encontraram com Luciano, que os aguardava na entrada. A reunião iniciara exatamente como nas demais semanas, com uma prece de abertura. Na sequência, Luciano fez uma explanação evangélica sobre o tema reencarnação, abordando-o como uma nova oportunidade de reajuste de nossos débitos do passado. Falou ainda sobre o reencontro de almas em desarmonia e das infinitas possibilidades de redenção que Deus nos proporciona. Foi uma palestra motivadora e sensível, levando os presentes à reflexão de seus atos. Podia-se notar em alguns companheiros as lágrimas. Era o que o plano maior tentava incutir nos corações de todos, pois cada um traz em si todo o potencial transformador para modificar posturas e condutas. Em seguida à explanação, deu-se início ao intercâmbio mediúnico em atendimentos aos espíritos em necessidade. Todos os que se manifestaram por meio da mediunidade de Helenita foram recebidos com respeito, amor, compreensão e generosidade, que mereciam como filhos desgarrados do Pai, carentes de seu perdão. Já quase no término da reunião, uma entidade espiritual se apresentou em extrema revolta, com palavras rispidas e cheias de indignação. Não pensem que podem me obrigar a vir aqui e resolver essa pendência em alguns instantes. Vocês nada conhecem, mas já tomaram um partido. Vocês têm consciência do que esse crápula fez. E ainda querem defendê-lo, como se fosse um pobre coitado, incapaz de cometer as barbáries que praticou. Querem que eu conte toda a verdade. Acalme-se, meu filho, falou Luciano, em tom sereno. Aqui nesta casa não cometemos injustiças nem tampouco colocamos uma venda em nossos olhos, impedindo-nos de ver a verdade. Você tem todos os motivos do mundo para estar indignado com tudo o que lhe aconteceu, mas não pode permanecer nessas condições indefinidamente. Precisa se libertar desse passado que o atormenta e seguir em frente, pois a vida assim exige. Como posso seguir, deixando para trás tudo o que aconteceu? E tudo o que ele me causou? Fica por isso mesmo, não posso deixá-lo impune enquanto eu aqui ainda me encontro. Ele me roubou, me traiu, tirou a vida de pessoas inocentes, roubou nosso tesouro que tanto nos empenhamos em conquistar. Agora vocês o protegem e não permitem que eu me aproxime dele. Vocês já escolheram um lado e, infelizmente, não é o meu. Companheiro querido, não escolhemos lado algum. Não estamos aqui para julgar os atos dele ou o seu. Você não tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Você não pode julgar e condenar alguém, pois desconhece todos os ângulos do problema. Você está querendo me confundir, mas devo lhe dizer que conheço toda a história. Se ele não teve escrúpulos em ferir e matar, por que eu teria compaixão com ele? Eu o quero aqui, sofrendo como sofri desde que aqui cheguei. Não tenho nada contra vocês, apenas contra ele. Eu esperei tanto tempo para encontrá-lo. Não me custa esperar um pouco mais. Desamarre-me para que eu possa sair daqui. Você não está amarrado. É livre para ir aonde desejar, mas lembre-se de que toda semente plantada será colhida no tempo certo. Colheremos conforme a nossa semeadura, seja ela de boas sementes ou não. Gostaria que antes de sair daqui você escutasse alguém que veio para lhe contar uma história. Eu sei toda a história, não tente me confundir. Não entendo como vocês não conseguem ver a verdade.
Mais uma vez peço que me soltem e me deixem ir. Enquanto Luciano tentava controlar os ânimos exaltados daquela criatura, falando-lhe acerca do perdão que ele deveria oferecer a seu desafeto para que ele também se libertasse da prisão que o impedia de seguir adiante, uma entidade foi trazida, amparada por outros companheiros do plano espiritual. Estou aqui com o coração em prantos, tentando encontrar forças para enfrentar minha punição merecida. Preciso que me escute com atenção. A entidade logo reconheceu a presença feminina, mudando completamente a maneira de se expressar, tornando-se mais sereno e bem menos agressivo. Anita, quanto tempo tenho lhe procurado? Por que me abandonou? Não lhe prometi meu amor eterno? Não lhe ofereceria uma vida de rainha? Que mais desejou que eu não pude lhe oferecer? Não diga mais nada. Não me atormente mais com essas palavras como se eu merecesse seu amor. O que fiz não tem perdão, mas aqui estou tentando encarar meu passado e contar-lhe como tudo realmente aconteceu. Eu sou a única culpada pelo sofrimento que lhe causei, fruto do meu egoísmo e ganância. Não faça isso, meu amor. Que mal poderia ter feito? Sei da grandeza de seu coração, mas não tente aliviar o peso desse que eu persigo. Ele é o único responsável por toda a tragédia. Você é um anjo que tenta minimizar a culpa que a ele pertence. Pare, não me atormente mais. Não sou essa criatura que você idealizou. Não sou boa, não tenho bom coração, não quero mais esconder quem realmente sou. Eu sou a mentora do ataque àquele carregamento. Fui eu quem seduzi Juliano, prometendo-lhe meu amor eterno. Ele não queria traí-lo, mas eu insisti, fazendo-lhe promessas que depois não cumpri. Aliciei-o para que cometesse aquele hediondo crime, matando aqueles que tentavam defendê-lo, mas fui muito mais vil do que imagina. Após o roubo, quando estávamos de posse de toda aquela fortuna em ouro e pedras preciosas, eu mandei matá-lo. Juliano era um jovem idealista, cheio de dúvidas, que fez tudo aquilo apenas para poder ficar comigo. Acreditava que ele não era confiável e não podia deixar rastros, então preparei uma emboscada e ele foi morto, assim como fez a você. Depois disso, fugi para a Europa e lá permaneci até o fim dos meus dias, carregando por toda a vida o remorso pelos atos hediondos que fui capaz de cometer. Anita, não fale assim, não tente me enganar. Você disse que me amava, não pode ser verdade que tenha sido capaz de arquitetar tudo isso. Eu lhe disse que a tomaria a mulher mais feliz do mundo. Não acreditou em mim? Você não me amava realmente? Eu amava apenas a mim mesma. Perdoe-me, mas é tudo verdade. Eu sou a criatura que merece seu desprezo e sua perseguição. Deixe Juliano em paz. Deixe de persegui-lo, se quer fazer justiça. Serei sua prisioneira por toda a eternidade se assim desejar. Luciano permaneceu silencioso, atento ao diálogo que se iniciara com vistas ao acerto de contas. Decidiu não intervir, permitindo que aqueles dois sofredores pudessem enfrentar o passado que não volta, mas que ainda irradiava toda a energia funesta sobre os participantes daquele evento. Quantos seres não carregavam, até o presente momento, o pesado fardo de seus erros? Quanta dor ainda insistia em permanecer, comandando e definindo os rumos a seguir. Seria possível deixar o passado para trás e iniciar uma nova caminhada. Seria possível perdoar e esquecer para seguir em frente. Anita chorava intensamente, repetindo as palavras que custou a assimilar e que só agora eram verdadeiras pelos seus sentimentos modificados. Precisava do perdão daquele ser que tanto enganara com promessas que nunca se cumpriram. Josué, assim se chamava naquela existência, permanecia em silêncio, refletindo em tudo o que acabara de conhecer. Estava surpreso, confuso, com seus sentimentos em ebulição. Não sabia como proceder, precisava refletir sobre tudo. Luciano percebeu a dúvida e a insegurança naquele espírito, comprometido com as leis divinas, assim como todos os envolvidos naquele episódio. Não podemos tomar decisões quando a incerteza assume o controle de nossos atos. O melhor a fazer, nesses momentos, é não fazer nada. Parar, refletir, analisar cada ângulo da questão com muito critério, para não incorrermos em erros, dos quais podemos nos arrepender futuramente.
Meu companheiro querido, agora já sabe todo o conteúdo desta triste história. Já tem elementos suficientes para fazer suas escolhas, mas, se ainda tem dúvidas, não tome atitude alguma antes de refletir sobre tudo o que aqui presenciou. Nossa companheira Anita encontra-se num hospital em tratamento, não podendo mais permanecer aqui. Peço-lhe que a deixe ir. Terá acesso a ela se assim desejar. Se não sabe o que fazer, acalme seu coração e peça amparo a Deus, que nada nos nega. Confie nele uma vez, entregue suas dúvidas, seus ressentimentos, sua revolta a ele. Encontrará a resposta que procura, que aliviará seu coração e definirá novo rumo à sua existência. Se permitir que o auxiliemos, será encaminhado a lugar neutro, onde terá tempo para refletir e decidir o que fazer. Essa escolha é sua, meu filho. Ninguém pode decidir por nós o caminho que escolhemos seguir. Juliano, o que conhecemos por Julinho, está numa encarnação difícil, escolhida para iniciar seu reajuste perante as leis divinas. Você sabe de tudo, pois tem perturbado seu lar e a ele próprio desde que o descobriu. Hoje conheceu parte da história que lhe era oculta e agora tem argumentos novos a analisar. Aceite nosso convite. Josué, ainda confuso e perturbado com tudo o que acabara de conhecer, viu sua Anita ser encaminhada para o hospital, já sem forças. Queria acompanhá-la, mas sabia que ainda não seria possível. Olhou Juliano na sala, nosso Julinho de hoje, percebeu que ele também havia sido enganado e já não sentiu mais o mesmo desejo de se vingar. Viu que o jovem não parava de soluçar porque tudo o que ali presenciava dizia respeito à sua existência passada, por isso não conteve a emoção pelas revelações que lhe foram feitas. Josué não sabia mais nada, seu mundo havia sido demolido e precisava se reconstruir. Percebeu que entidades de luz dele se aproximaram, envolvendo-o em muito amor. A emoção se apoderou dele, deixando-se levar pelas mãos amorosas daqueles companheiros. Luciano despediu-se dele com todo o carinho, prometendo ajudá-lo quando possível. Fez uma prece sincera a Deus, pedindo que recebesse de volta aquela ovelha desgarrada que ora retomava aos seus braços amorosos, sedento de seu perdão e de seu amor incondicional. Todos estavam emocionados com tudo o que presenciaram, confiantes de que a justiça de Deus é sempre soberana e infalível. Nada fica sem resposta. Luciano conduziu o encerramento da reunião profundamente emocionado, sentindo que o plano espiritual lá estava derramando seu amor em profusão, inundando os corações de todos os presentes com a luz da esperança e do perdão, essenciais à retomada de caminhos mais iluminados e seguros. Agradeceu intimamente a oportunidade de poder reconduzir aquele ser tão cheio de revolta ao caminho do amor e da paz. Capítulo 25. Novas oportunidades. Quando a reunião se encerrou, parecia que todos estavam presos em seus lugares. A maioria se encontrava reflexiva, analisando suas próprias vidas e no que poderiam se transformar se agissem de forma equivocada. Julinho permanecia estático, sentindo a emoção daqueles relatos trágicos. Não sabia exatamente como tudo acontecera, mas se sentia responsável pelo sofrimento daquela entidade enquanto encarnada. Lembrou-se das vozes cobrando dele algo que não conseguia identificar. Sentir-se culpado desde sempre era um sentimento que nunca lhe abandonava, uma dor profunda, uma tristeza que jamais cessava. As poucas pessoas que lhe faziam se sentir em paz e feliz eram Beatriz e seus pais. Quando seu pai morreu, foi a primeira tragédia pessoal a enfrentar, e assumiu toda a responsabilidade por essa morte. O relato da noite lhe mostrou que comprometimentos do passado acompanham as novas existências, obrigando o reajuste dos erros cometidos. Só isso poderia explicar todos os sofrimentos e perturbações por ele vividos. Beatriz, por sua vez, lembrou-se de seu sonho, percebendo que aquilo tudo fazia sentido para ela. Era Julinho quem ela defendia em seu sonho, a quem tudo fazia para levar a espiritualidade, a quem pedia que lhe mostrasse onde escondera o tal tesouro. Seu irmão acabara de ganhar uma nova oportunidade de refazer seu caminho e sua vida, libertando-se de um passado que sempre o colocou em posição de desvantagem. Enfim, a luz parecia brilhar no fim do túnel.
Dependeria apenas dele as mudanças necessárias que precisariam ser colocadas em ação. Meu filho, disse Luciano se aproximando de Julinho, agradeça a Deus a vitória desta noite, fruto do trabalho exaustivo de companheiros que lhe querem bem e de você, que manteve firme a proposta de aceitar a ajuda que lhe ofereceram. Sei que se sente cansado, mas tudo é passível de resolução. Peço que continue com os passes, pois eles lhe trarão de volta as energias perdidas. Amanhã já se sentirá renovado após uma boa noite de sono e alimentação adequada. O jovem deu um sorriso e assentiu. Queria muito poder saber em detalhes o que havia feito naquela encarnação que transformara de maneira tão significativa aquele ser. Meu jovem, falou Luciano como que se ouvisse os pensamentos do rapaz, o que vai mudar sua vida saber o quanto era imperfeito e quanto mal foi capaz de cometer. Esqueça o passado e siga em frente, tentando não incorrer em novos erros. Desligue-se dessa faixa mental para que os outros possam, por sua vez, também se libertar do sofrimento que ainda vivem. O erro nos remete a refazer a lição, procurando acertar e aprender. Por isso a frase de Jesus àqueles que ele curava, vai e não peques mais. Ou seja, agora que já sabe que errou, já corrigiu seu erro, aprenda a lição e não erre mais. Entendeu o ensinamento sublime do Mestre? Não podemos nos fixar no erro, mas na lição aprendida, pois só assim conseguiremos nos libertar da culpa aceitando nossa imperfeição e, também, o quanto somos capazes de efetuar novas e acertadas escolhas. Julinho ouvia com admiração aquele homem tão sábio e bondoso que lhe mostrara que a esperança nunca pode ser submersa na culpa e na dor. Temos que acreditar que a luz pode ser companheira de todos, dos que erram e dos que acertam. Agora precisava seguir um novo caminho. Procurou Beatriz com o olhar e encontrou-a com aquele sorriso cheio de vida e de luz, como a lhe dizer que estaria sempre ao seu lado. Sentiu uma paz que há muito não experimentava, retribuindo-lhe, também, o sorriso. Luciano, por sua vez, observava a cena que se desenrolava à sua frente, satisfeito com os resultados alcançados naquela noite. Sabia que teriam um longo caminho a percorrer, mas já tinham dado o primeiro passo em busca da renovação de suas ações. Os comprometimentos morais afetam nossa jornada evolutiva, atingindo nosso corpo físico, lesando-o tanto quanto foi lesado o perispírito. Saneando a mente, já conseguimos grande progresso para a cura definitiva do espírito. Tudo se processará de maneira lenta e gradual. Tudo tem seu ritmo. Tudo tem seu tempo de correção. Raul também experimentou uma sensação diferente, como se aquilo que ouvira o remetesse a um passado remoto e misterioso, clamando por libertação e resolução. Algo o deixara deprimido e confuso. Olhou para Luciano, que o observava com preocupação. Pensou em lhe perguntar o motivo do olhar, pressentindo que não gostaria da resposta. Sentiu um arrepio. Parecia que o perigo o rondava, mas não sabia de onde ele vinha. Pensou em conversar com Beatriz sobre aquela sensação. Luciano o acompanhou com o olhar, pedindo que seus companheiros de luz protegessem aquele rapaz do perigo eminente. Ele precisava ser muito cauteloso, mas até que ponto podemos interferir nos caminhos que cada um deve seguir? Se o Pai não interfere, quem somos nós para assim agir? Muitas vezes precisamos de certos acontecimentos para poder exercitar nosso discernimento, nossa capacidade de lidar com o certo e o errado. Precisamos viver determinados problemas e situações para exercitar nossa capacidade criadora e transformadora. Assim se processa a evolução de cada criatura. Talvez apenas entendamos e assimilamos uma lição quando a vivenciamos com nossos recursos íntimos. Quando chegaram, Cecília aguardava ansiosa o retorno dos filhos. Julinho foi ao seu encontro e a abraçou com toda a força, chorando nos seus braços protetores e carinhosos. Ambos choravam cada um por seus motivos, mas conscientes de que uma pedra havia sido retirada do caminho. Ela sabia que teria que conversar com os filhos e lhes contar seu passado, mas teria tempo para isso. Julinho, meu filho, que alegria tê-lo de volta. Sonhei com esse momento todos os dias nesses últimos anos. Tenho certeza de que seu pai ficaria muito satisfeito e feliz com tudo o que está acontecendo.
Vamos para a sala de jantar que preparei um lanche para vocês. Ficaram conversando sobre assuntos triviais até altas horas. Quando Raul se propôs a ir embora, foi contido pelos três, que o impediram de sair àquele horário, convidando-o a dormir lá. Ele não conseguiu recusar o convite, pois estava muito cansado e sem vontade alguma de deixar aquela família. Dona Cecília, qualquer hora vou me mudar para esta casa. Se eu fosse a senhora, não me convidaria mais. Seria um imenso prazer tê-lo sempre por perto, meu jovem. Gosto muito de você. A recíproca é verdadeira. Senti a falta de uma família, mas só me dei conta depois que passei a frequentar sua casa. Só não sei até quando suportarão minha presença. A descontração era total, todos estavam felizes, e isso era o que importava naquele momento. Ficaram mais um tempo conversando, até que Cecília pediu licença para se recolher. Julinho a acompanhou. Raul, já pensou em se mudar para mais perto do jornal? Fico preocupada quando você tem que voltar, tarde da noite, aquele fim de mundo. Você não tinha um apartamento onde morava antes de se casar. Vendi assim que casei. Elisa queria morar naquela casa, herança de seus pais. E ela tinha um apartamento onde ficávamos quando precisávamos. Hoje ele está fechado. Não tenho coragem de entrar nele desde que ela se foi. Não consigo vender, mas também não consigo ficar lá. Pensei em alugar, mas não sei se é uma boa ideia. Sei o quanto é difícil para você pensar racionalmente sobre essa questão, mas você tem que fazer algo. Vender, alugar ou até morar lá se achar que é possível. É importante para retomar as rédeas de sua vida. E Paulo, como está? Como você já sabe, a viagem foi totalmente improdutiva. Nenhuma mudança de diagnóstico ou possibilidade de tratamentos alternativos viáveis. Creio que ele desistiu de lutar e não sei o que eu posso fazer para mudar sua ideia. Como assim, desistiu? Não posso acreditar que ele se sente vencido. Raul não sabia se devia ou não contar seu segredo e sobre a incumbência que Paulo lhe dera. Queria dividir com Beatriz, pois sabia que ela lhe ajudaria. A jovem percebeu o olhar preocupado de Raul. Havia algo mais, e ela pressentia. Ele está cansado e sem forças. Pediu-me que permanecesse mais alguns dias em seu lugar no jornal, até se decidir se vai poder ou não conciliar o trabalho com o tratamento. Bem, deixemos isso para amanhã, agora quero namorar um pouco. Beatriz se entregou a um beijo cheio de paixão e carinho, sentindo que a cada dia se apaixonava mais. Queria muito fazê-lo feliz. Queria viver uma vida plena de amor com ele, na qual ele se sentisse vivo novamente. Do lado de fora da casa, o antigo namorado de Beatriz não se continha de revolta ao perceber que Raul iria dormir em sua casa. Sentiu que seu tempo se esgotava e, se desejava tê-la de volta, teria que afastar definitivamente os dois enamorados. Tinha que colocar seu plano em ação o mais rápido possível, só assim teria chance de que ela voltasse a seus braços. Em sua loucura e revolta incontidas, era acompanhado por seu comparsa espiritual que tinha as mesmas ideias sobre Raul, desejando-lhe todo o mal possível e seu retorno ao mundo espiritual. Precisavam agir rápido, assim pensavam. Na sexta-feira, Raul ainda não havia contado a Beatriz sobre o relatório secreto de Paulo, mas não conseguia mais parar de pensar sobre o fato. Precisava dividir isso com a namorada. Paulo mantinha contato com Raul, mas ainda não tinha novas informações sobre seu retorno. A vida seguia. No final do expediente, Raul foi até a redação e pediu para Beatriz ir até seu escritório, pois tinha um assunto urgente a tratar. Pois não, chefinho. Qual o problema? Que vai fazer hoje à noite? Tem algum compromisso? Bem, pensei em sequestrá-lo e mantê-lo prisioneiro durante todo o fim de semana. A ideia é sugestiva, tenho que concordar. Já pensou num lugar para meu cativeiro? Já. Pensei numa chácara distante da cidade, que não vai chamar atenção alguma. Ninguém vai nos incomodar e teremos todo o tempo para nós. Que acha da ideia? Ideia aprovada, minha querida. Vamos jantar primeiro e depois deixo você me sequestrar. Preciso conversar com você um assunto muito sério, e não pode ser aqui.
Já estou liberada, podemos ir. O que tanto o preocupa? Depois conversamos. Vamos. Durante o jantar, Raul iniciou o assunto. Preciso lhe contar algo de extrema complexidade e da sua total discrição. Você está me deixando preocupada, meu querido. O que está acontecendo? Algo muito sério, posso afirmar. Bem, a história é o seguinte. Iniciou o relato falando sobre a pasta secreta que Paulo lhe entregara. Falou sobre o conteúdo revelador e instigante dos documentos naquele relatório e a história de Paulo e seu envolvimento com uma jovem participante de um grupo revolucionário. Beatriz ouvia atentamente o relato. Entendeu a necessidade de manter sigilo e discrição, pois o caso era realmente comprometedor. Se fosse divulgado, poderia abalar a vida política dos envolvidos. Faltava ainda encontrar o mandante de toda aquela barbaridade, e essa era a incumbência que Paulo designara a Raul. A jovem estava indignada com as informações recebidas. Ela faria de tudo para ajudar a encontrar os culpados dessa triste história para que fossem punidos pela justiça dos homens, mesmo que tardia. As vítimas teriam suas histórias reveladas e seus familiares tomariam conhecimento de seu triste destino. Raul sabia que ela reagiria com indignação, conhecendo a índole e os princípios da namorada. Paulo não poderia saber que ele dividira seu segredo, mas ela era hábil o suficiente para desvendar esse mistério e seria de grande ajuda pelos contatos dentro da polícia. Era uma repórter investigativa bastante respeitada, ainda que tivesse pouca experiência na área. Raul ficou mais aliviado ao dividir a responsabilidade que o amigo lhe incumbira. Queria muito resolver essa história. Ele merecia que tudo fosse esclarecido para que a paz voltasse ao seu coração. Imagino o quanto Paulo sofreu guardando esse segredo. Porque ele nunca lhe contou. Era uma pendência pessoal que ele esperava resolver sozinho. Ele devia isso em memória dessa jovem que tanto amou e decepcionou. Ele só me deu essa incumbência porque acha que não terá tempo suficiente para desvendar esse mistério. Se ele não estivesse doente, dificilmente repassaria essa tarefa. Continuaram o jantar conversando sobre amenidades, sobre o jornal sobre Julinho e sua transformação e, é claro, sobre eles. Ao término do jantar, rumaram em direção à chácara sem perceber que estavam sendo seguidos. Ambos estavam enamorados, só tendo olhos um piara o outro. Nem sequer cogitaram a ideia de perigo rondando suas vidas. Ao chegarem, permaneceram na varanda observando as estrelas da noite, visíveis apenas longe da cidade grande. Era um espetáculo de rara beleza. As estrelas brilhavam intensamente, e a lua, ainda crescente, parecia querer impor seu brilho, mas não conseguia superar a luminosidade que as estrelas irradiavam. Era uma noite agradável, apesar de ser inverno. Ficaram lá apreciando o espetáculo, até que Beatriz sentiu frio e decidiram entrar. Raul ia fechar a porta, quando ouviu um barulho estranho vindo de fora da casa, como se alguém estivesse andando sobre as folhagens do jardim. Foi até a janela e não viu nada. Pensou que poderia ser apenas o vento balançando as folhagens. Sentaram-se na sala, e Raul colocou uma música tranquila para deixar o ambiente mais aconchegante. Sentia-se como um jovem apaixonado, e estava gostando de viver esse papel. Beatriz era uma mulher maravilhosa, por quem cada dia estava mais apaixonado. Estavam tão descontraídos, que nem perceberam que a porta tinha sido destrancada e dois homens encapuzados entraram, gritando, pedindo dinheiro e joias. Nervosos, cada um portava uma arma. Calma, podem levar o que quiser. Não tenho muito dinheiro, mas podem pegar, disse Raul. Imediatamente ele tirou o relógio e o entregou aos bandidos, pedindo a Beatriz que assim também fizesse. Quero os dólares e as joias. Vamos, abra o cofre, tem muito dinheiro escondido lá dentro. Rápido ou os dois morrem. Não tem nada guardado no cofre. Não sei quem lhe deu essa informação. Tudo o que tenho está aqui. Ao fazer o movimento de pegar a carteira, o homem que estava à sua frente pensou que ele iria atacá-lo e, sem pensar, disparou a arma em direção a Raul, que sentiu uma pinçada na têmpora. Beatriz começou a gritar, tomada pelo desespero, acudindo Raul,
que permanecia caído ao chão sem qualquer movimento. Os dois homens se olharam assustados e decidiram sair correndo. Haviam recebido uma soma volumosa para realizar o trabalho. Beatriz ligou para a emergência, pedindo socorro e uma ambulância. Contou sobre o assalto e o ferimento de Raul. Ela estava em pânico. Raul não se mexia, e ela não sabia se ele estava vivo ou não. Tomou seu pulso e percebeu que havia batimentos fracos. Com uma toalha, pressionou o ferimento, que sangrava muito. Sozinha naquela casa, Beatriz começou a chorar, pedindo a Raul que não a deixasse, que permanecesse vivo. Ao mesmo tempo, suplicava a Deus que não permitisse que ele se fosse. Não tinha ideia de quanto tempo ficou em prece, implorando ajuda, quando ouviu uma sirene ao longe. A ambulância vinha acompanhada de um carro policial. Os paramédicos desceram rapidamente para assistir Raul, que permanecia inconsciente. Como ele está? Ele vai ficar bem? Por favor, cuidem dele, ele não pode morrer. Ela estava desesperada. Um dos enfermeiros precisou pedir para que ela se afastasse para que pudessem cuidar da vítima. Raul foi imediatamente removido e recebeu os cuidados necessários durante o trajeto até o hospital. Os policiais queriam conversar com a jovem, mas Beatriz não queria falar nada, apenas acompanhar Raul na ambulância. Ela prometeu falar com eles assim que Raul fosse atendido no hospital. A polícia acompanhou a ambulância, deixando os peritos na casa cuidando dos detalhes. Todo o acontecimento, desde a chegada dos invasores, foi acompanhado de perto por companheiros do plano espiritual, que a tudo observavam sem poder interferir. Elisa estava atenta, tentando envolver a cena em muita luz, mas tudo parecia inútil. Ela sabia das intenções daqueles homens e nada podia fazer para mudar o destino de Raul. Jean Paul estava em êxtase, com a perspectiva de ver Raul retornando ao mundo dos mortos. Estava bem próximo de tê-lo nas mãos e se felicitava com a possibilidade. Não podemos derrogar as leis do Pai, apenas aceitar o que nos é imposto. Aqueles companheiros da luz ali estavam para dar sustentação a Raul, auxiliando-o na medida das suas possibilidades, sem, entretanto, interferir nos desígnios do Pai. Nada poderiam fazer para impedir a ação daqueles marginais, mas poderiam amenizar a situação, derramando suas energias sobre o ambiente, impedindo que algo mais grave ocorresse. Elisa a tudo assistia, envolvendo o amado em seu amor eterno, suprindo das energias necessárias para que ele lutasse contra as forças do mal que insistiam em lhe ferir. Raul fora ferido superficialmente, sem gravidade. Ainda não tinha chegado seu momento de partir. O auxílio divino nos ampara sempre, nas dificuldades e nas lutas que temos que enfrentar. Quando percebeu que Raul não fora morto, Jean Paul entrou em desespero total, tentando atingi-lo sem sucesso. Começou a gritar feito um louco, deixando Elisa profundamente triste por sentir que era tão responsável quanto Raul por vê-lo naquele estado lastimável. Tentou falar com ele, mas não obteve sucesso. Sabia que o momento da reconciliação chegaria, mas ainda não era a hora. Elisa deixou-o ir, em sua loucura e seu desamor. Capítulo 26. Correndo perigo. Beatriz andava de um lado a outro na pequena sala de espera. Ninguém lhe dava informações, e não sabia a quem recorrer. Lembrou-se de um amigo de seu pai que trabalhava naquele hospital e tentou entrar em contato com ele. Sabia que era madrugada e talvez não conseguisse falar com ele, mas tinha que tentar. Foi até o atendimento e perguntou pelo médico. A recepcionista lhe informou que o Dr. Salles viria a seu encontro assim que finalizasse a cirurgia de emergência que estava realizando. Ele se lembrou de Beatriz e se prontificou a lhe ajudar. Beatriz relaxou um pouco e deixou que as lágrimas corressem livremente. A polícia lhe pediu esclarecimentos sobre o assalto, e ela contou como tudo ocorreu e que, inclusive, não fizeram nenhum movimento para provocar o disparo. Quando ela disse o nome completo de Raul, sua profissão e onde trabalhava, os oficiais ficaram mais cautelosos. Sabiam que tinham um caso complicado em mãos, que teria que ser esclarecido no menor tempo possível para evitar possíveis repercussões.
Beatriz pensou em ligar para sua mãe, mas a deixaria nervosa àquela hora da noite. Seria conveniente esperar notícias do estado de saúde de Raul. O dia estava nascendo quando o Dr. Salles, ainda vestindo a roupa cirúrgica, veio ao seu encontro com as notícias tão esperadas. Era um senhor de meia idade, muito distinto. Cumprimentou-a com carinho. Beatriz, quanto tempo não nos víamos? Você está bem? Fiquei sabendo do assalto de que foram vítimas e fiquei preocupado com você. Eu estou bem, mas e Raul? Soube alguma informação sobre ele? Seu estado inspira cuidados, mas está fora de perigo. A bala passou de raspão, produziu um ferimento profundo, mas sem gravidade. Ele vai permanecer no CTI, mas seu estado é satisfatório. Pensei que você gostaria de estar ao seu lado assim que ele acordar. Ele é seu namorado? É, e estávamos na casa dele quando fomos surpreendidos pelos dois assaltantes. Raul tentou acalmá-los, não fez nenhum movimento involuntário, daí ouvi o tiro e vi Raul caído, entrei em desespero e eles fugiram. Não podemos saber o que se passa na mente dessas criaturas, só que desprezam a vida alheia. Mas agora se acalme, pois nada de mais grave aconteceu. Seu namorado vai ficar bem. Venha comigo, você vai ficar tranquila depois de constatar que ele está bem. Beatriz abraçou carinhosamente o médico, em seguida, foram até o local onde Raul se encontrava. Ele estava pálido por causa da perda de sangue excessiva e respirava pausadamente. No lado esquerdo da cabeça, na têmpora, Beatriz viu o pequeno curativo. Ele ainda dormia quando a jovem se aproximou e pegou em sua mão. Foi o suficiente para que se virasse e se deparasse com aquele olhar. Tentou sorrir, mas sentiu a cabeça latejar e emitiu um gemido. Fique quieto, meu querido, tente dormir um pouco. Você precisa descansar. Você está bem? Não lhe fizeram nada, não é mesmo? Estou bem, nada me aconteceu. Agora procure descansar. Eu vou ficar aqui com você. Raul apertou a mão de Beatriz, tentando sorrir mais uma vez, e seus olhos se fecharam. A jovem permaneceu olhando para aquela criatura tão amada, com uma forte vontade de chorar, imaginando o que poderia ter acontecido. Ficou ainda alguns instantes ao lado do namorado quando uma enfermeira lhe pediu que deixasse Raul descansar, informando que até o fim do dia ele já estaria no quarto, onde ela poderia permanecer junto. Já mais calma, deu um beijo no rosto dele e saiu. Já tinha amanhecido e passava das 8 horas da manhã. Pensou em ligar para a mãe, mas decidiu falar com ela pessoalmente. Chegou em casa e a encontrou apreensiva na sala. O que aconteceu? Tive uma noite péssima. Você está bem? Eu não gosto quando tenho esses pressentimentos. Onde está Raul? Fique calma, mamãe, agora está tudo bem, sente-se que eu lhe conto tudo. Quando iniciou o relato, parecia que a mãe já sabia o desfecho. Por que você não me avisou? Eu ficaria com você. Imagino o seu desespero, sozinha naquele hospital, sem saber o que estava acontecendo. Sabe quem me ajudou? Dr. Salles, aquele amigo que papai conhecia desde a infância. A mãe sorriu, lembrando-se do médico. Durante algum tempo sua lembrança lhe causava tristeza, talvez por ter sido ele a lhe dar a mais triste notícia de sua vida, a morte de seu esposo. Tiveram pouco contato, desde então. Como está Raul? Ele está bem, a bala passou de raspão, produzindo apenas um corte sem gravidade. Como ele perdeu muito sangue, vai ficar no CT até o fim do dia. Decidi vir para casa, tomar um banho, comer algo e depois voltar para lá. Vou com você, minha filha, não quero que fique sozinha. Você não quer descansar um pouco? Tome o seu banho e deite-se por alguns momentos, o descanso lhe fará bem. Beatriz estava muito cansada, seu corpo estava tenso e ela precisava de algumas horas de repouso. Tomou um banho relaxante, aproveitando para descarregar toda a tensão. Sentiu uma vontade forte de chorar, aliviando seu coração. Sabia que Raul ficaria bem, mas só de pensar no que poderia ter ocorrido a deixava em pânico. Mas agradeceu a Deus por nada de mais grave ter ocorrido.
Sabia que no momento do tiro uma mão invisível evitou o que poderia ser pior. Seu corpo doía da tensão represada. Deitou-se na cama para relaxar um pouco. Assim que adormeceu, viu-se fora do corpo e percebeu uma presença doce e amorosa se aproximando. Reconheceu Elisa, que a observava com toda ternura. Obrigada, Beatriz, por estar ao lado de Raul naquele incidente. O plano de Jean Paul era que ele estivesse só, e tudo poderia ser mais desfavorável. Ele corre perigo e precisa estar mais atento. Conto com você para protegê-lo desses companheiros infelizes. Continue a recorrer da oração sincera e da vigilância ostensiva. Saiba que muita alegria me proporciona saber que foi a escolhida para continuar em suas encarnações retificadoras. Estamos todos envolvidos nesta história, cujo desfecho ainda é uma incógnita. Se nos mantivermos unidos nos propósitos de quitar os débitos contraídos naquela existência, obteremos o tão esperado sucesso, trazendo a paz de volta a esse companheiro tão revoltado e reconstruindo seu caminho, hoje envolto em sombras. Cuide-se, minha querida, continue com essa fé inabalável nos desígnios do Pai Eterno. Todo o auxílio que proporciona retornará em forma de bênçãos de paz. Fique com Deus, cuide de Raul. Faça-o feliz, dando a Jean Paul a oportunidade de uma encarnação com vistas a reencontrar a alegria e o amor. Por ora, continue a realizar o que tem feito de melhor, ame aos seus, que Deus também a cobrirá com todo o seu amor. Deus abençoe seus propósitos e siga na paz e na luz. Beatriz ouviu as palavras daquele anjo profundamente emocionada. Sentiu uma paz infinita a envolvê-la. Queria falar algo, mas não conseguiu, tamanha a emoção que sentia. Pensamos muitas vezes que nossos desafetos nos perseguem no afã de obter vingança pelo que fizemos, mas nos esquecemos de que esse processo é bilateral. Aquele que nos persegue tem seus motivos, e como tudo começou. O mal que fizemos ao outro é o mal que nos foi oferecido em algum momento do passado, criando as algemas que unem vítima e algoz, cada um se alternando nos papéis. As provas escolhidas são as oportunidades de colocar uma pedra definitiva no passado, unindo algoz e vítima nos laços do amor eterno e do perdão. Essas oportunidades, no entanto, não são sempre aproveitadas, e acabamos adquirindo mais débitos além dos que já somos portadores. Cabe a um deles, em sua caminhada retificadora, eliminar as algemas do ódio e do ressentimento, entendendo que todos ainda somos criaturas imperfeitas. Se um deles entender essa verdade, será capaz de colocar em ação os verbos compreender, aceitar, perdoar, amar. Beatriz retomou ao seu corpo físico com a sensação de ter recebido um alerta em potencial. Percebeu que dormiu apenas 2 horas, mas já se sentia refeita e preparada para retomar ao hospital. Encontrou a mãe conversando com Julinho, que ficou muito nervoso com as notícias. Infelizmente sofremos demais por coisas que não aconteceram e, possivelmente, nunca acontecerão, em vez de ficarmos felizes por termos nos liberado de um problema maior. Vou com vocês até o hospital, falou Julinho decidido. Fique aqui, meu filho. Acho que será melhor. Deixe que ele nos acompanhe, mamãe, será um programa muito divertido, não acha? Ambos sorriram, percebendo que o bom humor retornara à jovem, o que significava que ela já estava de posse de seu controle habitual. Ligou para Paulo diversas vezes, mas ninguém atendeu. Deixou um recado na secretária eletrônica, pedindo que entrasse em contato com ela assim que possível. Quando estavam prontos para sair, o telefone tocou. Era Paulo, querendo saber o que havia acontecido. Ele tinha amigos na polícia e tomou conhecimento que um jornalista havia sido ferido após uma tentativa frustrada de roubo. Beatriz primeiro tranquilizou o amigo sobre o estado de saúde de Raul, depois contou como tudo aconteceu. Assim que desligou, os 3 saíram para o hospital. Eles não perceberam um carro estacionado bem próximo à casa. Renato estava ao volante e se abaixou quando o carro deles passou. O jovem soubera pelos seus comparsas o que tinha acontecido e que o namorado de Beatriz fora apenas ferido. Tudo deu errado, praguejava Renato, o infeliz ainda está vivo. Teria ele mesmo que se incumbir dessa tarefa. Decidiu dar uma trégua e depois cuidaria disso pessoalmente.
Quando chegaram ao hospital, Raul havia sido transferido para o quarto e já estava desperto. Beatriz deu um sorriso de felicidade e correu para abraçá-lo. Quero sair daqui, fale com o médico ou com quem mandar mais, mas me tire daqui. Calma, querido, é impossível sair daqui nessas condições. O corte não foi profundo, mas você perdeu muito sangue, está ainda em observação, pare de reclamar e aproveite para descansar. Não estava precisando de férias, então, o que me diz? Não era isso que eu estava planejando como férias. Ao tentar se mexer mais bruscamente, soltou um gemido de dor. Você precisa ficar quieto, ainda não é hora de sair daqui. Confie em mim. No fim da tarde, o médico amigo da família entrou no quarto para visitar Raul. Cecília cumprimentou carinhosamente Salles, que a abraçou, querendo saber como todos estavam. Eles não se viam desde a morte de Eduardo, pai de Beatriz. Fiquei um pouco reclusa depois da morte de meu marido. Fico sabendo notícias pelos jornais e por amigos mais próximos, que ainda insistem em querer que eu volte às minhas atividades. E todos estão cobertos de razão. Você ainda é jovem, Cecília, precisa retomar sua vida. Sair com amigos, se divertir, fazer algo por você, além de cuidar de seus filhos, que já estão bem crescidos para tanto mimo, não acha? Os filhos serão sempre crianças para os pais. Lembro muito bem de sua esposa e de seus cuidados com os filhos. E Simone, como está? Faz tempo não tenho notícias dela. Salles sorriu com certa amargura no olhar, dizendo que estavam separados havia 2 anos. Cecília não sabia o que dizer. Salles pegou as mãos dela e disse: Cecília, não fique constrangida, você não podia adivinhar que eu estivesse separado, mas já superei esse baque. Foi ela quem pediu a separação, alegando negligência de minha parte. Muitas cirurgias, muitos congressos, muito trabalho no hospital, pouco tempo destinado a ela. Bem, isso já é passado e, por incrível que possa parecer, somos bons amigos, nos vemos tanto quanto antes e sem ressentimentos. Coisa de gente civilizada, e já sei como tirar você de sua reclusão. Sei o quanto gosta de arte. Tenho um convite a lhe fazer. Temos uma entidade que arrecada fundos para uma instituição e faremos uma exposição na próxima semana, cuja verba será destinada ao orfanato. Você é minha convidada. Não vai recusar meu convite, vai? Uma causa como essa sempre terá meu apoio. Certamente que aceito o convite. E, se me permitir, venderei outros convites a minhas amigas. Beatriz estava se divertindo com a situação criada, olhando para Julinho e Raul, que perceberam que os dois estavam se entendendo. Foi Raul que interrompeu a conversação, inquirindo o médico sobre quando poderia deixar o hospital. Bem, Raul, vamos ao que interessa. Seu ferimento foi realmente profundo, mas não comprometeu nenhuma função cerebral. Foi por muito pouco. Queremos que fique em observação por mais 24 horas. Se o seu quadro se mantiver estável até lá, eu o libero. Tenha um pouco de paciência, mas é para seu próprio bem. Mesmo saindo daqui, espero que permaneça alguns dias em repouso. Já sei em quem confiar a tarefa de mantê-lo quieto. Beatriz, a tarefa é sua. O médico ficou mais alguns minutos e, antes de sair, convidou Cecília para um café. Assim que Salles e Cecília deixaram o quarto, Paulo entrou com aquele olhar preocupado. Raul, que você fez para que isso acontecesse? Não pensou no perigo que estavam correndo? Beatriz estava com você, não poderia ter sido mais cauteloso. Pare de me dar bronca, não fiz absolutamente nada, não tive nenhuma reação imprudente, Beatriz pode lhe confirmar. Não entendi por que atiraram. Ficaram falando de um cofre e que tinha muito dinheiro, mas, felizmente, nada de mais grave aconteceu. O médico disse que logo serei liberado. Não estou gostando de você ficar naquele local isolado. Fique em casa, porque vou ficar mais tranquilo. Até que tudo seja esclarecido, não quero que volte para lá, está me entendendo? Tenho uns amigos na Polida que estão investigando o caso. Qualquer fato que descobrirem, serei informado.
Quero você longe do jornal pelos próximos dias. E como faremos? Você vai para lá? Não seja pretensioso. Acha-se insubstituível? Eu posso estar morrendo, mas ainda posso comandar o jornal. Fico até você melhorar. Posso adiar meu tratamento por alguns dias. Além do mais, minha jornalista preferida está em excelentes condições e pode ser o reforço de que eu preciso. Pensei que meu amigo viria me visitar, mas quem veio foi meu chefe. Fique tranquilo que eu sei me virar muito bem sozinho. Pode ficar com Beatriz. Você vai ficar em minha casa, falou Beatriz. Lá pelo menos terá companhia durante todo o tempo. Mamãe e Julinho cuidarão de você na minha ausência. Julinho sorriu com a perspectiva de ser útil, achando a ideia interessante. Pode contar comigo, querida irmãzinha. Ele será muito bem tratado, pode confiar. Ficaram mais algum tempo até serem intimados pela enfermeira para que deixassem Raul descansar. Beatriz acompanhou Paulo, que pediu para conversarem. Minha querida, meu faro está me dizendo que existe algo escuso nesta história, algo que não está muito claro. Quero ouvir sua opinião sensata sobre o que aconteceu. Pode ter sido apenas um assalto frustrado ou algo intencional. Admito que causou estranheza a forma como eles nos interpelaram. Zero fato de terem ferido Raul contrariou as intenções deles, já que disseram estar interessados em dinheiro e joias. Por que atirar sem ao menos olhar o cofre? Sem dúvida, foi estranho. Estou aguardando notícias da perícia. Talvez eles tenham deixado impressões digitais ou alguma pista que possa nos levar até eles. Vamos esperar que concluam a investigação e tomaremos as providências cabíveis. Se for algo intencional, vamos descobrir. Enquanto isso, não vamos alertá-lo sobre essa possibilidade. Raul precisa repousar e não necessita de mais problemas. Eu estarei em casa se precisar de algo. Fique tranquilo, Paulo. Se alguém tinha a intenção de lhe ferir, seja qual o motivo, iremos descobrir. Pode contar comigo. Quando retomou ao quarto, encontrou Raul dormindo e Julinho conversando com a enfermeira, que lhe explicava sobre os cuidados que Raul necessitaria quando deixasse o hospital. Beatriz olhava Raul dormindo, tranquilo, sem cogitar a ideia que alguém pudesse desejar sua morte. Quem poderia desejar seu mal? Não conseguia imaginar que alguém pudesse atentar contra sua vida, mas Paulo achava a ideia possível. Ficou ao lado do amado, velando por seu sono, e lá ficaria até ser expulsa. Era sábado ainda, e teriam o domingo pela frente. Cecília retornou ao quarto com aquele ar misterioso no olhar. Os dois irmãos se entreolharam e iam dizer alguma coisa quando foram interrompidos pela mãe. Pensem bem no que vão falar, meus queridos, não se esqueçam de que eu sou sua mãe e espero respeito de vocês. Antes que façam algum comentário, devo dizer que sou uma criatura livre, adulta, responsável e não faria nada que maculasse minha imagem. Ninguém ia dizer nada, mamãe, mas agora você já se entregou o suficiente. Fique tranquila, nós dois aprovamos sua atitude, seja ela qual for. Os dois caíram na risada, deixando a mãe corada de vergonha. O que eles sempre desejaram era que sua mãe voltasse a ter uma vida normal, saindo da vida de reclusão a que ela se entregara após a morte do marido. Sair com um amigo para uma exposição de arte era a oportunidade ideal para retomar sua vida social. Cecília e Julinho decidiram ir para casa, deixando Beatriz sozinha com Raul, que dormiria por horas. Ficaria esperando que ele despertasse com fome, reclamando, querendo ir embora. Ela não via a hora que isso acontecesse, pois significaria que ele já estaria bem. Quando todos saíram, a jovem entrou em prece pedindo a Deus que cuidasse de seu amado, protegendo-o contra qualquer ação prejudicial ou maléfica que pudesse lhe atingir. Que seus amigos espirituais cuidassem de Raul com todo o carinho. Que Deus iluminasse seu caminho. Fechou os olhos e agradeceu intimamente na esperança de que suas preces seriam atendidas. Capítulo 27. Uma descoberta providencial. Raul ficou o fim de semana todo no hospital. Seu estado era estável, e foi liberado na segunda-feira de manhã. Seu destino foi a casa de Beatriz.
A jovem deixou o namorado em casa e seguiu para o jornal. Muito trabalho a aguardava com a ausência de Raul na redação. Ao chegar, percebeu o quanto Paulo estava abatido. Em casa, sua mãe não sabia mais o que fazer para agradar Raul, que estava adorando os cuidados. Já era noite quando Beatriz chegou cheia de saudade. Eles o trataram bem, meu amor. Acho que vou me mudar de vez para esta casa. Nunca tive a vida de rei que sua mãe me concedeu neste único dia de acolhida. Não sei se eu mereço tantos cuidados. Sei bem do que você precisa, meu querido, uma comida saudável e muito descanso, só assim você vai se restabelecer o mais rápido possível. Precisamos de você no jornal. Falei que estava aqui em minha casa. Achei melhor evitar comentários infames e afirmei, com todas as letras, que estamos juntos. Fiz mal? Dona Cecília, quem pode com sua filha? Ela faz, desfaz e depois me comunica. No fim do jantar, Beatriz lembrou-se de que era segunda-feira, dia das reuniões do Centro Espírita. Como já era tarde, não poderia comparecer. Julinho tinha incorporado o cargo de enfermeiro, cuidando das medicações de Raul. Como tal, exigiu que ele se recolhesse para descansar após o jantar. Pois não, doutor, falou Raul em tom de brincadeira. Esta família tem a arte de comandar. Cada momento é um dando ordens. Acho que é a única alma generosa e de bom coração aqui é Dona Cecília. Cecília estava muito feliz com tudo o que estava vivendo. Estava se sentindo viva novamente e útil. O encontro com Salles despertara nela uma nova e inusitada emoção. A presença de Raul em sua casa a mantinha ocupada parte do dia, mas teria todo o tempo do mundo para perscrutar seu coração e ouvir a mensagem que ele lhe enviava. Até a próxima semana, quando iria à exposição com o amigo, teria tempo suficiente para analisar toda a situação. Do lado de fora da casa, já não fazendo questão de se ocultar, Renato ficava à espreita, observando os movimentos da casa. A família estava abrigando o homem que estava tentando lhe roubar sua Beatriz. Teria que tomar providências, mas dessa vez contrataria pessoas mais gabaritadas para o trabalho. Beatriz subiu com Raul até o quarto e lá ficaram por horas conversando. Adorava conversar com ela, estar com ela, beijá-la, amá-la, enfim, isso era definitivamente a resposta que a vida estava lhe oferecendo. Um novo amor para tomar sua vida plena de alegrias. Beatriz deitou ao seu lado, até que o cansaço o venceu e se entregou ao sono reparador e renovador, tão necessário ao seu restabelecimento. Na manhã seguinte, a jovem saiu bem cedo, prometendo almoçar com ele. Raul não tolerava ficar preso dentro de uma casa e pediu que Julinho lhe acompanhasse num breve passeio pelas ruas próximas. Estava um dia ensolarado, e prometeram retornar no máximo em meia hora. Deram uma volta rápida pelas ruas laterais e voltaram logo. Quando se aproximaram da casa, um carro estacionado próximo à residência chamou a atenção de Julinho. Você reparou que quando chegamos ontem de manhã havia um carro estacionado no mesmo local? Não é estranho? Não reparei em carro algum. De qualquer forma, peça à segurança que passe a observar melhor. Depois do que me aconteceu, tudo é possível. Esta rua é sempre muito tranquila, talvez por isso tenha chamado minha atenção. Pelo sim ou pelo não, falarei com Beatriz. Assim que Beatriz chegou ao jornal, Paulo lhe chamou em sua sala. Sente-se, minha jovem, tenho novas informações sobre o caso de Raul. Contou que a perícia encontrou as digitais para chegar aos responsáveis pelo frustrado assalto. Os dois já haviam cumprido pena por assalto à mão armada e estavam sendo procurados por outros delitos. Era questão de horas serem presos. A polícia descobriu que foram pagos por uma morte encomendada. Beatriz empalideceu após constatar que a suspeita estava se tornando um fato real. Quem poderia encomendar a morte de Raul? Quem ele estaria incomodando a esse ponto? Ele ainda está correndo perigo, Paulo. Fique calma, está tudo sob controle. A polícia já colocou uma viatura à disposição para cuidar da proteção de Raul, até que se descubra o mandante. Até lá, é bom que ele permaneça em sua casa. Creio que em algumas horas já teremos as respostas que procuramos.
Passarei mais tarde em sua casa e conversarei pessoalmente com Raul. Essas notícias só podem ser dadas pessoalmente. Não quer almoçar conosco e aproveitar para contar como andam as investigações? Acho mais produtivo falar quando tiver as informações completas, pois só o deixarei preocupado. Não fale nada por enquanto. Enquanto isso, tenha cautela e se cuide. Beatriz queria não pensar sobre o assunto, mas era impossível. Não conseguia se concentrar no trabalho, pensando no perigo que haviam corrido naquela noite. Então, recebeu uma ligação de Helenita, preocupada, pois Cecília lhe contara toda a história. Beatriz narrou à amiga como tudo acontecera e as suspeitas de que era morte encomendada. Helenita ficou calada por alguns instantes, pensando se deveria falar ou não o que acontecera na noite anterior no centro espírita, quando uma comunicação a deixara muito preocupada. Por fim, decidiu que não era bom no momento. Beatriz continuou falando sobre as descobertas da polícia e na prisão que provavelmente seria efetuada nas próximas horas, dando por concluído o mistério. Helenita disse que Luciano ficara preocupado com a ausência deles. Conversaram sobre Raul, e a jovem amiga prometeu visitá-lo assim que possível. Beatriz tentou sair para almoçar com Raul, mas o trabalho a impediu. No fim da tarde, ainda entretida com a pauta, nem se deu conta de que já estava anoitecendo. Foi até a sala de Paulo, que estava ao telefone. Ele parecia muito abalado com as notícias que tinha acabado de receber. Ficou em silêncio alguns momentos, sem saber como falar à jovem à sua frente tudo o que acabara de ouvir. Pediu que ela se sentasse. Era meu amigo da polícia, me contando sobre a prisão dos marginais responsáveis pelo assalto. Pressionados, acabaram de dar o nome que tanto queríamos. Eles confessaram que não tinham a intenção de roubar, mas sim de matar Raul. Era uma morte encomendada, conforme as suspeitas. Você está falando sério? Quem seria capaz disso? Ainda bem que você está sentada, pois o mandante é alguém do seu rol de amigos. Fale logo, Paulo, não me mate de tanta angústia. Eu conheço essa criatura? Infelizmente, sim. O mandante desse crime chama-se Renato Vieira da Costa. A jovem ficou completamente inerte, sentindo o sangue lhe fugir do rosto, suas pernas bambearam e só não aconteceu nada mais grave porque estava sentada. Paulo ficou preocupado com a reação da jovem e lhe ofereceu um copo de água. As mãos dela tremiam tanto que quase não conseguiu segurar o copo. Ficou atordoada com as notícias que incriminavam o ex-namorado. Ela se separara dele por vários motivos, dentre eles, por ser uma pessoa desequilibrada e desprovida de valores morais. Mas tirar a vida de alguém. Ele havia ido longe demais. Alguém teria que pará-lo antes que cometesse mais atrocidades. Fique tranquila que ele já está sendo procurado como mandante dessa tentativa de assassinato. Mesmo com toda a sua influência, ele não vai ficar impune. Como fui capaz de me ligar a um tipo tão amoral? Por minha culpa coloquei Raul em perigo. Não me perdoaria se algo pior tivesse acontecido. Não se culpe por isso, minha filha. Como você poderia adivinhar que ele seria capaz de tramar a morte de alguém? Eu me afastei dele por causa das suas atitudes violentas, da sua índole doentia e cruel. Decidi me afastar dele antes que o pior acontecesse. Chegar a uma atitude vil como essa, só me faz pensar que ele deve ser um psicopata. Bem, minha filha, não está no nosso âmbito decidir. Cabe à polícia reunir provas para que sua prisão seja decretada e a justiça decida sobre sua punição. O que mais me preocupa agora é contar essa notícia a Raul. Creio que seja melhor ele saber essa notícia por mim. Vá para casa, Paulo, eu finalizo aqui e amanhã você revisa. Você vai ficar bem? Tem certeza de que posso ir tranquilo? Eu estou realmente cansado e preciso urgentemente de descanso, mas não posso exigir que fique e conclua as pautas. Beatriz olhou com carinho seu chefe e amigo, sentindo a fragilidade dele em função da sua doença. Vou ligar para casa e dizer que chegarei mais tarde. Raul vai entender. Vou encontrar um jeito de contar todas essas novidades a ele. Vá para casa e descanse.
Foi até ele e deu-lhe um sonoro beijo no rosto, demonstrando todo o carinho que sentia. Um amigo em todas as horas, um confidente nos momentos delicados, um profissional enérgico, mas amoroso quando necessário. Ela queria muito lhe dizer que tudo ficaria bem, que ele venceria mais essa batalha. Será que Deus se compadeceria e lhe concederia mais tempo para finalizar a tarefa de toda uma vida? Ele queria ter esse tempo, como uma moratória para o acerto final das dívidas. Ele merecia. Paulo se despediu, retribuindo o carinho da jovem, e prometeu estar bem cedo na redação para a revisão final. Assim que Beatriz chegou em casa, percebeu a viatura passando pela sua rua e se sentiu mais tranquila. Já é tarde, Beatriz. Paulo lhe segurou até agora na redação? Perguntou Raul assim que ela entrou. Eu sei que é tarde, mas não pude deixar de terminar o que Paulo me incumbiu. Ele estava muito cansado, e o mandei para casa. Ele tem passado momentos muito difíceis, e sua ausência comprometeu-o ainda mais. O que fez hoje? E o Julinho demos uma caminhada pela redondeza. Eu não suportava mais me sentir prisioneiro. Bem, uma prisão especial, mas não deixa de ser uma prisão, e a vigilância é ostensiva todo o tempo. Não tiram os olhos de mim um instante sequer. Beatriz sorria percebendo que seu bom humor já retornara. Pena que isso duraria tão pouco, o tempo de contar as últimas descobertas. Ele ficaria furioso. Conversaram sobre o jornal, enquanto a jovem procurava uma brecha para contar a notícia. Raul percebeu que a jovem estava tensa demais. Será que acontecera mais alguma coisa? Preocupado, inquiriu a jovem, que não pôde mais esconder. Você quer me contar alguma coisa? Vamos, pare de me enrolar e diga logo o que aconteceu. Descobriram algo sobre o assalto. Bem, Raul, quero que me ouça sem interromper. Tenha calma que lhe conto tudo. Começou narrando a descoberta da polícia que o assalto foi apenas para tirar o foco das intenções verdadeiras dos bandidos. Contou que pelas digitais a polícia já sabia a identidade dos assaltantes. Investigaram seus contatos mais próximos e receberam a informação de que alguém tinha lhes contratado para matar um homem. Os assaltantes foram presos e deduraram o mandante do crime encomendado. Quem poderia querer a minha morte? Você já sabe de quem se trata. Você jamais poderia imaginar quem foi o mandante do atentado, Raul. Lembra-se daquele rapaz que encontramos no restaurante? Meu ex-namorado, Renato. Foi ele que contratou aqueles homens para entrar em sua casa, fingindo que eram assaltantes, mas na verdade seus planos eram outros. Raul ficou atônito com a notícia, tentando aceitar racionalmente tudo o que acabara de ouvir. Mas era algo tão irreal, tão sem propósito, que não conseguia compreender. Já o prenderam? Ainda não, pelo menos, até quando saí do jornal. Paulo ficou de nos comunicar assim que soubesse de algo. Não queira entender o que não tem explicação. Os atos de Renato jamais serão justificáveis ou coerentes. Ele é uma criatura atormentada. É algo completamente fora de propósito. E inconcebível uma criatura cogitar desejar a morte de outra pessoa. Imagine então chegar às vias de fato, contratando pessoas para colocar em ação seus desvários. Imagine o perigo que você correu, enquanto esteve ao lado dele. Foi inspiração divina você ter se afastado desse destemperado. Se for preso mesmo, vai negar tudo isso. Precisamos cuidar para que ele não saia impune depois de tudo o que arquitetou. Raul passou a mão no ferimento da cabeça, imaginando que, se dependesse da mente daquele psicopata, ele não estaria ali conversando com Beatriz. Lembrou-se de que ainda não pensara nisso nem tampouco o quanto foi protegido naquele instante em que o tiro foi disparado. Havia sido por muito pouco. Certamente a mão de um anjo protetor havia interferido, e ainda não agradecera formalmente. Pensou em Luciano, que talvez lhe desse mais explicações sobre o ocorrido. Aquele homem havia aberto um compartimento secreto de seu mundo íntimo, que dizia respeito às coisas espirituais. Foi a única pessoa que lhe explicou, de forma clara e objetiva, as questões da vida e da morte, da lei de ação e reação e, principalmente, abriu seu coração para as questões que nunca cogitara,
a importância do perdão, da paz da consciência, das potencialidades que todos trazemos em nosso íntimo. Podia dizer que era outra pessoa após conhecê-lo e, por isso, tinha tanto a agradecer. Sentiu uma emoção se apoderar dele, e seus olhos se encheram de lágrimas. Percebeu que era um momento de se reconciliar definitivamente com Deus. Não era mais aquele ser que tanto combatera no desespero pela morte da amada, mas um pai que conhece cada filho e do que ele necessita para crescer e ser feliz. Seus desígnios são infalíveis e sua vontade é soberana, mas sempre será um pai de amor e misericórdia. Lágrimas de libertação foram derramadas. Raul sentiu uma paz infinita lhe invadir o coração. Foi ao encontro de Beatriz e a abraçou cheio de ternura e de amor. Sentiu-se dominado por uma emoção incontrolável e se deixou embalar por essa sensação de paz e de equilíbrio. Beatriz o envolveu em seu abraço, compartilhando as mesmas sensações. Sem palavras que explicasse aquele momento, mas que falavam de maneira intensa aos seus corações enamorados.